Olá, eu sou Julita Batista da Cruz Lopes, sou diretora do Serviço de Programas e Projetos Escolares do DASE, Secretaria de Estado da Educação. Nosso tema de hoje é sobre o Programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE. O PDDE foi instituído em 1995 para facilitar as aquisições e a execução de serviços pelas as unidades executoras das escolas, das redes estaduais e municipais de ensino. O PDDE consiste na destinação anual de recursos financeiros em caráter suplementar, repassados às entidades participantes. Ele é direcionado em 2 momentos anuais, primeiro semestre em abril, no segundo semestre em setembro. A resolução que norteia e que direciona o repasse é a Resolução 15 de 2021, onde diz que a finalidade do PDDE é prover os estabelecimentos educacionais beneficiados das necessidades prioritárias para garantir o seu funcionamento. O PDDE também é para a melhoria da infraestrutura física das unidades executoras. Também incentivar a autogestão da escola, né, nos exercícios anuais. O PDDE está direcionado para que as escolas, como é um repasse suplementar, ele está direcionado para que as escolas possam verificar na sua unidade de ensino, quais são as necessidades emergenciais para que possa utilizar os recursos em prol de resolver problemas que estão emergentes. Então, a necessidade do PDDE, no momento de sua maior urgência, ele possa comprar, adquirir os materiais ou executar serviços que vai suprir as suas necessidades. O PDDE, além do PDDE, ele tem as ações integradas. No PDDE tem a legislação, que é a Resolução 15, que norteia o processo de planejamento, execução e prestação de contas. Mas também o PDDE ele tem as ações integradas. Nas ações integradas, aí nós temos vários programas que eles são disponibilizados para as unidades executoras fazerem suas adesões e, no momento que elas fazem a adesão, elas recebem recurso para a execução daquele programa. Diferentemente do PDDE básico, ele é destinado pelos programas que são políticas direcionadas pelo MEC para as aquisições. Então, o MEC starta as políticas públicas para que o FNDE disponibilize o recurso para que as escolas possam aderir aos programas. Tanto o PDDE básico quanto o PDDE Ações Integradas, as unidades de executores, elas não são obrigadas a aderir. Então, eles têm livre-arbítrio para aderir ou não às ações. Por isso que tem todos os programas, ele tem um momento de adesão para que ele possa resolver os problemas. Se ele quer aderir, se ele tem a finalidade daquele programa, serve para as suas necessidades na unidade de ensino. Então, nós temos 3 contas básicas do PDDE. No exercício de 2024, o PDDE ele tem uma divisão de contas. Nós temos o PDDE básico, que é uma conta que é disponibilizada para repasse do PDDE básico. Nós temos também a conta PDDE Estrutura, em 2024, é PDDE Estrutura, que está disponibilizada, onde eu tenho o Acessibilidade, o Programa Acessibilidade, eu tenho o Programa Campo, o Programa Água e o Sala de Recurso. Em 2024, o cenário é este. Mas para 2025, o cenário que é estrutura vai passar a ser PDDE Equidade, onde nós vamos ter o programa PDDE Sala de Recurso, PDDE Água e Esgotamento e PDDE Diversidade. O que é que significa isso? Que os recursos que estão em conta em 2024, a partir agora do final de dezembro, o FNDE, junto ao Ministério da Educação, vai verificar os saldos em conta e vão definir os recursos que não foram utilizados em 2024, como serão utilizados pelo PDDE Equidade em 2025. No PDDE Diversidade,
foram lançados 10 módulos: educação especial, educação bilíngue de surdos, educação de jovens e adultos, educação do campo, educação escolar indígena, educação quilombola, educação para as relações étnico-raciais, escolas sustentáveis, escolas para a juventude e educação de direitos humanos. Então, a importância de ver cada escola tem a sua especificidade, ou ensino fundamental, eles são direcionados para as escolas da educação básica. Pode ser de ensino fundamental menor, pode ser de ensino fundamental maior, pode ser de ensino médio. Todas as escolas estaduais que têm educação básica podem aderir aos programas ou pode não aderir, mas só se tiver educação básica. Se eu não estou enganada, apenas 5 escolas nossas não fizeram adesão porque não possuem educação básica, o que pode estar revertido em 2025, porque quem não tinha educação básica em 2024 poderá ter em 2025, ou quem não teve em 2023 poderá ter em 2024 e apresentar no censo, porque os recursos eles são repassados baseado no censo do ano anterior. Então, as escolas que tinham educação básica em 24, vão apresentar no censo, em 2025, aí eles vão poder fazer adesão. Então, a diferença de 2024 para 2025 são os números de alunos que são contemplados. Baseado no censo do ano anterior, libera-se o valor, a per capita de cada programa, né, o valor fixo. O valor fixo pode ser de custeio, pode ser de capital ou pode ser de ambos. No caso do PDD Sala de Recurso, ele tem recursos de capital e recursos de custeio. Ele já vem fixado X para capital e Y para custeio, ou seja, um percentual para capital, um percentual para custeio. O PDD Água também da mesma forma, vai pela legislação, 70% para custeio e 30% para capital. A diversidade existe o percentual de cada programa, desses módulos que eu falei anteriormente, tem um percentual para cada categoria, certo? No caso dos recursos do PDD Qualidade, que também são chamados em 24 Qualidade, em 25 também tem a mesma nomenclatura, né? Qualidade. É a conta Qualidade e tem vários programas. Em 2025, nós temos, por enquanto, 5 programas que vão estar aptos a ser desenvolvido em 2025. Mas nós temos, em 2024, nós temos 7 programas que foram extintos. E algumas escolas, ou seja, as unidades executoras, possuem recursos nessas contas que vão reprogramar para executar em 2025. O que significa isso? Significa que nós vamos ter programas novos e programas antigos sendo executados na proporção, alguns já com a extinção e outros vão iniciar a execução. Então, nós temos esses 2 cenários para serem orientados. Todas as diretorias regionais têm a lista das escolas que fizeram adesão, tem quanto recebeu dos recursos de capital, quanto recebeu dos recursos de custeio, e aí vai ser feita a orientação aos nossos ordenadores de despesas dos conselhos escolares das nossas escolas estaduais, certo? Então, o PDD Qualidade, nós temos para 2025 a Educação Conectada, também conhecida como PIC. Temos o Cantinho da Leitura, que é direcionado à política pública do CNCA, Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Temos o Ensino Médio Mais, que é o ensino médio noturno, para atender as escolas do turno noturno. Temos a Educação Conectada, que é o PROEC, que era para trazer a escola para trazer a comunidade para dentro da escola, onde eu envolvo funcionários, pais, alunos, comunidade em geral, para poder fazer as ações, né, desenvolver as ações e ali envolver toda a comunidade. Temos Escola das Adolescências, que é um programa direcionado aos anos finais, para as escolas que possuem os anos finais. Nós tivemos aí a adesão das escolas de adolescentes disponibilizada 150, certo? 150 unidades de ensino para aderir. Tivemos a escola comunidade, mais de 200 escolas. Cantinho da Leitura, em função do limite, né, que é primeiro e segundo ano, nós tivemos só
2 escolas, mas uma não ofertava mais o ensino primeiro e segundo anos. E Educação Conectada, a Secretaria de Estado aderiu para todas as escolas e todas as escolas fizeram a adesão. Este é o cenário, lembrando que os ordenadores de despesas, ele trabalha com a conta PDD básico, ele precisa monitorar a conta do PDD básico, ele precisa monitorar a conta do PDD estrutura, que vai passar a ser equidade em 2025, e precisa monitorar a conta do qualidade, que tem todos esses programas. Cada programa tem um planejamento que é feito em um sistema, que eu vou apresentar daqui a pouco, e esse sistema, eles fazem o planejamento, e aí, nesse planejamento, ele diz o que ele vai fazer, quais são as ações, quanto ele precisa do capital, quanto ele precisa de custeio. Nós trabalhamos com o PDDE com vários sistemas. Nós temos sistema de adesão. Na adesão, a escola informa se tem interesse ou não de aderir àquele programa. Então, o PDDE Web é o primeiro programa de adesão. As escolas que têm o interesse, no caso, as escolas, através das suas unidades executoras. Quem faz a adesão é a unidade executora, onde nós temos um presidente e temos um diretor que é membro nato. Eles são os ordenadores de despesas que vão se responsabilizar pelo processo de compra. Então, no PDDE Web, que é cadastrado o presidente na Receita Federal, esse PDDE Web, ele tem um vínculo com o órgão da Receita Federal, né? E lá ele coloca os dados da unidade executora, o endereço, qual a conta, a agência, porque o PDDE ele é disponibilizado através do Banco do Brasil. Todas as operações realizadas são através do Banco do Brasil. Então, ele deixa lá o seu CPF cadastrado, fez adesão. Todas as secretarias municipais também e estaduais fazem a adesão ao programa, certo? Aí também temos a adesão, esses programas que eu mencionei do Qualidade, os programas que eu mencionei do Equidade, ou anteriormente em 2024 como estrutura, alguns são feitos a adesão. A secretaria faz através do CIMEC ou através do PDDE interativo. Primeiro acontece a adesão ao CIMEC, que é através da senha do secretário, e também no PDDE interativo, a primeira adesão é feita pelo secretário de Estado de Educação ou secretarias municipais, secretários municipais, que é disponibilizado a lista das escolas aptas ou, dependendo do assunto, né, da ação que vai ser desenvolvida, ou então libera para todas as escolas. No caso, Educação Conectada, foi feita a adesão para todas, então foi permitida a adesão para todas. Mas a escola e comunidade foi para as escolas que têm os últimos anos do ensino fundamental, então não foram todas que puderam aderir. Também foi feita a adesão no PDDE interativo, que é um sistema de adesão que também é um sistema de planejamento, onde as escolas elaboram o seu planejamento. Então, feito a adesão, aí o SCED disponibiliza o link para que as escolas acessem o sistema e possam efetuar o seu planejamento. Faz adesão, a secretaria faz adesão, as escolas fazem a adesão e, em seguida, aí faz o planejamento. Então, ainda temos um sistema para 2025, que é o sistema Equidade, onde vai ser feito a adesão aos projetos do Equidade, que é o que eu falei anteriormente, campo, água, diversidade, sala de recurso, e todas aquelas modalidades, as 10 modalidades que foram criadas, também vão ser feita a adesão no sistema Equidade, e feita essas adesões, nós vamos para o planejamento, que é no mesmo sistema da adesão do PDDE interativo e no sistema Equidade, onde vai ser elaborados os planos conforme a resolução de cada programa. Os planejamentos, eles são realizados pelas unidades executoras através de uma resolução. Cada programa tem uma resolução específica, onde ele tem lá na resolução dizendo qual é a ação que ele pode, qual é a ação que ele não pode, cada programa com a sua especificidade. Toda a adesão
é feita no gov.br, através do Gov. Também de planejamento, é necessário acessar o Gov para poder ter acesso à adesão e ao planejamento dos programas, né? A partir do momento que as escolas fazem a adesão, aí tem um prazo para o FNDE repassar os recursos. Ele disponibiliza as adesões aos programas. A Educação Conectada foi feita desse ano, foi feita em junho, o PROEC entre outubro e novembro, a Escola da Adolescência, a adesão foi feita até o início desse mês de dezembro, e aí, a partir daí, o FNDE feito, aí ele repassou o recurso. Esse ano, a partir dos planejamentos elaborados no sistema do PDDE interativo, das ações integradas, as escolas que estavam ok com o mandato dos conselhos escolares em ativa, como também que estava ok com as prestações de conta de exercícios anteriores, receberam os recursos. Até o momento, na data do dia 10 de dezembro, foi o último relatório que eu puxei do FNDE, nós temos mais de 4 milhões repassados nos diversos programas que foram aderidos pelas escolas. Então, nós temos aí PDDE com mais de 60 escolas que receberam o recurso, e aí os outros programas, tivemos programas extintos que ainda foram repassados recurso, como é o caso do programa Itinerários Formativos, que eram programas que vinham de anos anteriores, e aí esses eles receberam o recurso atrasado e fizeram o planejamento para execução esse ano, a maioria estão concluindo. Também tivemos recursos ainda esse ano repassado do Educação e Família, que foi extinto em abril, mas a escola está podendo executar. Temos aí também escolas que receberam Tempo de Aprender, que também foi extinto, mas eram saldos anteriores que foram repassados. E nós temos aí também o Sala de Recursos das adesões de 2024, foi mais de 30 escolas que aderiram, temos mais de 25 escolas que já receberam os recursos, né? Cada um com a sua especificidade, com os planejamentos aprovados e aptos para iniciar o processo de execução. Bom, planejamento ok, a escola já pode iniciar o processo de execução. Todos os programas, quando você faz adesão, aí você tem um processo de execução. No processo de execução, a gente utiliza a Resolução 15, que orienta o processo, como os procedimentos para a execução dos recursos. Então, planejamento, cada programa tem uma resolução específica, mas a execução só existe uma resolução que orienta a execução, que é a Resolução 15, que orienta sobre como os procedimentos, como executar os recursos e como prestar contas. Então, é importante que no processo de execução, as escolas verifiquem os seus saldos bancários para iniciar a execução conforme os saldos bancários que tem dos programas lá. Então, a execução, os programas das ações integradas, além de planejar, o FNDE disponibiliza uma aba no sistema do PDDE interativo e essa aba, ele vai dizendo o que ele fez, o que não fez, ele tem lá dizendo, ó, comprei isso, não comprei isso, fiz essa ação ou aquela outra ação, depende do planejamento dela. Então, nas ações integradas, o monitoramento está no PDDE interativo, ele executa na legislação e coloca lá no PDDE interativo o que foi que ele fez, apresentando, e nós temos que foi criado este ano a portaria, né, através uma portaria que instituiu o BB Gestão Ágil e uma resolução que define, né, as categorias que vão ser colocadas. Ou seja, no BB Gestão Ágil do Banco do Brasil, quando a escola efetua uma compra, a escola tem lá, o FNDE já vê essa nota, e aí ele vai acompanhar todo o processo de execução. Então, comprou, vai lá no BB Gestão Ágil, que é do Banco do Brasil, e diz qual foi a nota. Quando ele coloca lá a chave da nota, ele já puxa a nota e já vê. Então, o FNDE, em tempo real, já está vendo o que a escola comprou, qual foi a empresa que vendeu, qual foram os valores, os itens, todo detalhado de tudo que a escola adquiriu. Então, comprou hoje, a gente sabe que o mais difícil é processo de
executar e prestar conta. Entretanto, hoje você faz tudo isso em tempo real. Fez os procedimentos de planejamento, que existe um procedimento de planejamento que ele faz as pesquisas de preço, depois ele faz a ata de julgamento, depois da ata de julgamento ele indica, né, quem foi faz a consolidação da pesquisa, quem foi o vencedor, faz a consolidação e informa ao vencedor, né, a empresa que ganhou a prestação de contas, no caso dessa execução, ela é feita tipo uma licitação. É orçamento de no mínimo 3 orçamentos, mas é uma licitação simplificada. Então, feito isso, aí ele vai informar a empresa que ela foi a vencedora e no momento que a empresa é recebida a informação, ela providencia os materiais que em seguida entrega para as escolas, que na escola a unidade executora, através dos seus membros, ou um funcionário da escola, recebe o material ou constata que realmente os serviços foram executados, e aí sim ele faz o pagamento dentro da conta. É importante observar qual é o programa que eu estou fazendo a compra e qual a conta eu vou fazer o pagamento. Se o programa é PDD, eu vou para a conta PDD básico. Se o programa é uma das ações integradas, eu vou para a conta ou qualidade, este ano ainda estrutura, ou no próximo ano para a conta equidade ou qualidade. Então, é importante os gestores verificar qual é o programa que eu estou executando para ver o pagamento em que conta. Então, como eles podem ter, no mínimo, 3 contas, que aí pode se tornar várias contas, porque às vezes o FNDE, ele abre mais de uma conta para o qualidade, mais de uma conta para o estrutura ou para o equidade. Então, os gestores, eles precisam estar atentos no monitoramento das contas para não gastar equivocadamente, né? Um ponto muito importante é que no momento de executar o pagamento, no momento do pagamento, os ordenadores de despesas, eles precisam verificar qual é a conta, né, qual é o programa que está sendo pago para verificar se é a conta PDD básico, se é a conta estrutura ou equidade, ou então a conta qualidade. Muito importante. Feito o pagamento, recebeu a nota, faz o pagamento, ok, aí isso já entra no sistema do BB Ágil e já diz, ó, foi nessa conta, já presta conta lá, o FNDE, que o BB Gestão Ágil é um sistema onde ele é execução e, ao mesmo tempo, é uma mini prestação de contas. Entretanto, a prestação de conta também, nós temos aí o BB Ágil, que eles consideram também um acompanhamento de uma prestação de conta, e o SIG-PC, que é um sistema do FNDE de prestação de contas, onde essas contas também vêm ser entregues nas diretorias regionais e as diretorias regionais encaminham para a Secretaria de Estado da Educação. Então, é importante que os gestores das diretorias regionais tenham todo um processo de envolver os gestores das escolas, né, para que eles acompanhem todos esses processos, todos esses sistemas, para que eles cumpram prazos, né, prazos para aderir, prazos para planejar, prazos para executar, prazos para monitorar e os prazos das prestações de conta, seguindo as legislações específicas. Então, nas considerações finais, é importante a gente deixar bem claro que a participação efetiva da comunidade escolar nas decisões quanto à utilização dos recursos é fundamental. Eu não posso decidir sozinho, né? Os gestores, eles precisam estar cientes que eu não posso, enquanto gestor, ou seja, membro nato, ou então o presidente, que são ordenadores de despesa, eles não podem decidir, eles têm que reunir o conselho escolar e qualquer decisão tem que ter, no mínimo, a aprovação de 50% mais um dos seus membros do conselho. Então, é importante essa participação, que seja um processo participativo dentro da legalidade, para que os gestores essas decisões não tenham validade.
Então, é importante ainda que a utilização dos recursos seja feita de acordo com a legislação do PDDE ou das suas ações integradas, né? Outro ponto importante é o acompanhamento da prestação de contas, né, para que a redução das inadimplências das unidades escolares sejam minimizadas, né, sejam reduzidas, para que quanto menor o número de inadimplentes, maior o número de escolas que vão receber recurso. Então, esse monitoramento pelas diretorias regionais, ele é fundamental para que as unidades executoras preste conta no tempo para que não exista inadimplência, que é um impedimento para receber recurso no exercício. E também a mobilização, que é muito importante, dos ordenadores de despesas, gestores e presidente das UECs, demandadas nos processos de planejamento e execução financeira. A gente sabe que a unidade executora não pode demandar nenhum procedimento, nenhuma decisão sem reunir os seus conselhos escolares. E todos esses procedimentos têm que seguir os princípios da administração pública. Legalidade, impessoalidade, que a gente chama o LIMP, né? L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Então, todos os procedimentos que norteiam a execução da adesão, do planejamento, da execução e da prestação de conta têm que seguir os princípios da administração pública. Para finalizar, nós temos as parcerias dos serviços de prestação de contas e do planejamento, ou seja, os CEGAFs e os CEPLENs das diretorias regionais são os nossos parceiros em todos os processos, seja de adesão, de execução, de planejamento e de prestação de contas. Porque nessa parceria, todos têm uma parcela de contribuição para cumprimento dos prazos. Então, é importante que esses setores, que são os responsáveis para orientar esses processos, eles estejam juntos, porque um auxilia o outro. Aqui nós temos aqui à disposição o serviço de apoio aos projetos e programas e projetos escolares, o SAFIP. Qualquer dúvida também, no SAFIP fica a coordenação estadual do PDDE interativo, porque a adesão ao sistema tem que ser feito o cadastro dos gestores todos, então também é na coordenação de lá do SAFIP, e temos aqui os contatos para qualquer dúvida, e nós estamos à disposição de vocês. Muito obrigada.